Olá, turma, tudo bem? Gente, na aula de hoje vamos conversar sobre lançamento horizontal. Antes disso, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que foi o teu entendimento, como é que foi a tua compreensão na ideia do movimento circular uniforme? Lembra? Aula anterior. Cara, fica atento, hein? Qualquer dúvida, entre em contato comigo que a gente pode esclarecer. Tá bom? Tudo bem até aí? De qualquer forma, já fica um exercício adicional para ti. Tenta exercitar, tenta resolver, tenta fazer as questões que estão lá no teu caderno de física, tá bom? Lógico, relacionado a movimento circular uniforme. Tudo bem? Tranquilo? Hoje vamos falar de um outro tipo de movimento, que nesse caso é um lançamento, que é o nosso lançamento horizontal. Fica atento. Por exemplo, um corpo rolando de uma mesa e caindo no chão. É um ótimo exemplo de lançamento horizontal. Um avião que, em velocidade, despacha um malote de suprimentos para uma terra, sei lá, isolada. Também é um tipo de lançamento horizontal. Você empurrando seu colega de um suposto trapiche, ou lógico, não recomendo, mas de um prédio ou coisa do tipo, se comporta também como um lançamento horizontal. Tá legal? Tudo bem até aí? Presta muita atenção na aula de agora e no que eu vou te falar aqui. Qualquer dúvida, de novo, entre em contato comigo que a gente pode esclarecer. Tá legal? Tudo bem? Então veja, o lançamento horizontal ele tem uma trajetória específica. Lembra? Os movimentos eles são retilíneos. O lançamento vertical ele é uma reta vertical. O nosso lançamento horizontal tem uma trajetória parabólica, mas entenda e perceba, ela não é uma parábola completa. Ela é uma meia parábola ou semi-parábola. Tudo bem até aí? Tranquilo? Ok. Repara que o corpo, em exemplo aqui, ele está a uma determinada altura do solo. Ele vai ser arremessado com uma velocidade na horizontal até o chão. Tranquilo? Maravilha? Ok. Sabendo disso, a gente pode perceber o seguinte, olha só, que nós vamos ter a nossa altura, que obviamente é o nosso espaço no eixo vertical, e é por isso que temos um Y bem aqui, tá? Mas vamos deixar claro que a letra que vai representar a altura é a letra H, ok? E nós vamos ter também um espaço, que é o espaço chamado de S em X, ou seja, o espaço na nossa horizontal, que aqui nós vamos chamar de alcance, mas nada mais é do que a nossa distância, a distância de onde o bloco saiu, de onde o objeto saiu, e até onde ele foi, até onde ele alcançou. Por isso que o termo, ele é alcance. Mas o que importa agora para ti é entender o seguinte, querido aluno, querida aluna, olha só, que o movimento da horizontal, ele é um movimento uniforme, e o movimento da vertical vai ser para a gente um movimento uniformemente variado. Peraí, professor, peraí. Não é um lançamento horizontal? De onde veio esse vertical? Presta atenção para o que eu vou te falar. A partir de agora, tanto nesta aula como na próxima, que será de lançamento oblíquo, o corpo, o lançamento em si, ele é a composição de dois tipos de movimento. No caso do lançamento horizontal, ele vai ser composto pelo movimento na horizontal e o movimento na vertical. Entenda comigo, se nós não tivéssemos a gravidade presente aqui, esse corpo, quando fosse lançado na nossa horizontal aqui, nessa reta azul, nessa seta azul, ele ia embora aqui nessa seta azul, ele não ia cair. Como assim, professor, ele não ia cair? Lógico, não ia ter nada agindo nesse corpo para fazer com que ele caísse. Ou seja, com a presença da gravidade, entenda, com a presença da gravidade, que este corpo aqui acaba fazendo o lançamento vertical dentro do lançamento oblíquo. Ih, professor, está confundindo. Fica tranquilo. Só grava o seguinte, que no lançamento horizontal, o meu corpo vai se movimentar tanto na horizontal, no meu eixo X, quanto na minha vertical, ou seja, no meu eixo Y. Então, se um corpo ele está caindo, entenda, ele está indo tanto na tua horizontal, quanto também na tua vertical. Se ele não tivesse o movimento na vertical, ele só iria se movimentar na horizontal. Se ele tivesse apenas o movimento na vertical, possivelmente ia ser um lançamento vertical para baixo ou uma queda livre. No entanto, quando eu pego o movimento tanto na horizontal quanto da vertical, consequentemente, na presença da gravidade, eu tenho um lançamento que eu chamo aqui de lançamento horizontal.
Tá legal? Tudo bem? E o mais importante, querido aluno, o mais importante, que o lançamento horizontal, quando tiver velocidade inicial, essa velocidade inicial é exclusivamente do eixo x. O que isso significa? Que a velocidade inicial é a velocidade da horizontal. Deu para entender? Por que eu estou falando isso para ti? Porque a partir de agora, como a composição dos movimentos da horizontal e da vertical geram o lançamento horizontal, nós vamos ter as equações da vertical e as equações da horizontal. Por isso que é importante que você grave que o movimento horizontal ele é um movimento uniforme, portanto, ele vai respeitar e fazer uso das equações do MRU, e o movimento vertical ele é do movimento uniformemente variado, ou seja, que vai fazer uso daquelas três equações que nós conhecemos bem: a função horária da velocidade, a função horária do espaço e a equação de Torricelli. Tudo bem até aí? Tranquilo? Ok. Sabendo disso, eu peço que você exercite a sua mente agora. Pensa um pouquinho comigo. Veja, o movimento da horizontal é um movimento uniforme, perfeito. O movimento da vertical, ele é um movimento uniformemente variado. E o que eu te falei no slide anterior é que se não houvesse a gravidade e nem a resistência do ar, olha só, o nosso corpo projetaria, ou seja, ele faria o seu movimento apenas na horizontal. Como aqui nós temos a gravidade e também a resistência do ar, que normalmente ela é desprezada nas questões, tá? O nosso corpo ele faz uma trajetória parabólica, ok? Tranquilo? O que você não pode esquecer é o seguinte: o movimento uniforme ele tem a velocidade constante e a aceleração dele é nula. Calma, professor. Na horizontal, a minha aceleração é igual a zero, é isso? Perfeito. Na horizontal, a nossa aceleração é igual a zero. Já na vertical, nós temos a ação de quem? Nós temos a ação da gravidade. Excelente. A ação da gravidade. Então, perceba, na horizontal, nós não temos aceleração. Na vertical, nós temos a aceleração da gravidade. Percebeu a diferença? Tranquilo até aí? Maravilha? Excelente. Então, olha só, atenção. Pontos que o Enem adora cobrar para ti quando fala de lançamento horizontal. Duas coisas, cara, duas coisas que a gente vai aprender de fato aqui na aula de hoje: tempo de queda e alcance. Entenda, quando nós falamos de tempo, nós não estamos nos referindo a horizontal ou vertical. O tempo, ele é uma coisa universal. Então, o tempo ele se adequa e se apropria e serve tanto para o horizontal quanto para o vertical dentro do lançamento horizontal, certo? E o alcance, nós já conversamos aqui. Repara, o alcance é a distância que o corpo alcança ao fim de seu lançamento. Ele pode ser representado pela letra D, de distância, ou pelo A, de alcance. Tranquilo até aí? Maravilha? Olha só, então. Essa foi a nossa parte teórica. Agora vamos falar um pouco sobre as equações. E lembra, sempre, desde o início da aula, eu falei para ti do lançamento horizontal como um todo e mostrando que o lançamento horizontal ele é resultado do movimento na horizontal e do movimento na vertical. Embora seja um lançamento só, ele tem a composição de dois tipos de movimento. E por isso, nós vamos ter duas estruturas matemáticas para analisar: a estrutura do movimento na horizontal e o do movimento na vertical. Sabendo disso, repara, nós vamos ter aqui os movimentos horizontais e verticais, ok? Tranquilo? Então veja, na horizontal, faz um exercício comigo. Na horizontal, se eles respeitam a ideia do movimento retilíneo uniforme, nós vamos trabalhar com duas equações. Duas não, uma só, que acaba gerando duas, né? Que é a equação da velocidade média. A equação da velocidade média gera para a gente o que a gente chama da equação do sorvete, né? Que é a função horária do espaço no movimento uniforme ou no movimento retilíneo uniforme, onde espaço final é igual ao espaço inicial mais velocidade vezes o tempo. Tranquilo até aí? Maravilha? Agora vem comigo. Sabendo que velocidade média é a variação do espaço pelo tempo
E mudando, apenas mudando a incógnita, tá? Apenas mudando o ΔS pelo d, ou seja, pela distância, que nada mais é do que a mesma coisa, eu vou ter, então, que velocidade vai ser distância pelo tempo. Tranquilo até aí? O meu tempo que está dividindo, ele vai passar para onde? Para o outro lado. Como? Multiplicando. Professor, para que o senhor está fazendo isso? Simples. Eu estou fazendo isso para fazer com que a distância ou o espaço fique isolado. Logo, eu vou descobrir que a minha distância vai ser igual à velocidade da horizontal, por isso que nós temos aqui a terminologia x, olha só, a velocidade na horizontal vezes o tempo. Distância é velocidade vezes o tempo. Simples, aquela breve e conhecida equação da velocidade média. Ou você pode mudar a incógnita da distância e colocar a letrinha A. A de quê, professor? A de alcance. E aí você vai descobrir que o alcance ele nada mais é do que a velocidade do eixo x, ou seja, a velocidade da horizontal, vezes o tempo. Tranquilo? Maravilha? Agora entenda. Embora eu tenha colocado duas equações aqui, elas são exatamente as mesmas. Eu só troquei o D pelo A. Então, é questão de preferência. Ah, eu gosto mais do D, então use o D. Não, eu gosto mais do A, então você acaba ficando com o A. Tá legal? Tudo bem até aí? E essa aqui, essas duas aí, são as nossas equações da horizontal. Pergunto para ti, difícil isso? Acredito que não, né? Bem tranquilo mesmo. Tá legal? Agora entenda, entenda. Independente da velocidade que o corpo for disparado na horizontal, a partir de agora não esqueça disso. Quando você se referir às equações da vertical, a velocidade na vertical vai ser nula. A velocidade inicial na vertical vai ser nula. Tranquilo? Maravilha até aí? Partindo desse pressuposto, nós vamos falar daquelas três equações da vertical que nós já conhecemos. A função horária da velocidade, a função horária do espaço e a equação de Torricelli. Ora, se eu falei para ti que na vertical a nossa velocidade inicial é igual a zero, se você prestar atenção e colocar zero em todos os lugares que a velocidade inicial da vertical aparece, nós vamos ter exatamente as mesmas equações da queda livre. Então, o que a gente pode concluir com isso, turma? Seguinte, que no lançamento horizontal, eu tenho uma associação de dois movimentos, o movimento da horizontal e o movimento da vertical. Na horizontal, eu respeito matematicamente as equações do MRU, que é o sorvete, e a equação da velocidade média. Já na vertical, eu respeito as mesmas equações da queda livre. Portanto, não esqueça, quando você for trabalhar lançamento horizontal em questões de prova, se ele te perguntar, porventura, algo relacionado ao eixo vertical, você vai usar essas equações que estão marcadas em verde. Tudo bem até aí? Tranquilo? Quando te perguntarem a respeito de algo na horizontal, você vai trabalhar com as equações do MRU. Legal? Tudo bem até aí? Tranquilo? Maravilha? Excelente. Sabendo disso, cara, vou focar no que o Enem costuma trabalhar contigo. Vou trazer em específico duas questões: o tempo de queda e o nosso alcance. Para trabalhar o tempo de queda, nós vamos usar essa segunda equação aqui. Repara? A função horária do espaço. E para trabalhar o alcance, lógico, vamos trabalhar com a equação fundamental, onde alcance é igual à velocidade de x vezes o tempo. Tudo bem até aí? Tranquilo? Então acompanha comigo aqui. Olha só. Na horizontal, nós vamos ter a equação do alcance ou o problema relacionado ao alcance. Já na vertical, nós vamos ter o problema relacionado ao tempo de queda. Entenda o seguinte, querido aluno. Embora aqui esteja falando na nossa vertical sobre o tempo de queda, quem é a grandeza que está isolada? É o tempo, é? Não, é a nossa altura. Para que a gente consiga transformar essa equação para o nome que essa equação tem, que é tempo de queda, nós não vamos deixar isolado o h. Não, nós vamos isolar o tempo. Então, me ajuda. O 2 está dividindo, ele vai passar para lá como? Multiplicando. Excelente. O G está multiplicando. Ele vai passar para cá como? Dividindo.
né? E ainda vamos ter o seguinte, nós vamos ter que t ao quadrado é igual a 2 vezes h dividido por g. Se for do teu agrado, você pode pegar essa potência aqui e jogar para o outro lado. E quando isso acontece, você joga para o outro lado em forma de raiz. Então, perceba que tempo vai ser igual a raiz quadrada de 2 vezes a altura dividido pela gravidade. Esse é o tempo de queda de um corpo no lançamento horizontal. Tranquilo até aí? Maravilha? Agora é o seguinte, cara, presta atenção. Na nossa horizontal, o que o Enem adora cobrar é sobre a equação do alcance, como eu já te falei aqui. E o alcance a gente já sabe que é igual, nosso alcance matematicamente ele é igual à velocidade da horizontal, que normalmente a questão te dá, vezes o tempo. Só que esse tempo, cara, tu vais conseguir com essa equação do tempo de queda. Ou seja, esse nosso tempo aqui, querido aluno, querida aluna, esse nosso tempo aqui é o tempo de queda. Ora, vem comigo, tenta fazer esse exercício que eu tô morrendo de saudade disso. Isso aqui, cara, olha pra cá, olha. Isso aqui, não é igual a isso? Esse t não é igual a esse t? Sim? Esse t não é igual a raiz de 2h sobre g? Sim ou não? Excelente, sim. Então, se isso é igual a isso, ou seja, se t é igual a t, e eu sei que t é 2 raiz de 2h sobre g, eu posso ou não posso colocar no lugar desse tzinho aqui, raiz de 2h sobre g? Não só posso, como devo, né? E aí, a nossa equação vai ficar basicamente assim. Alcance é igual à velocidade em x, ou seja, a velocidade da horizontal, vezes raiz de 2h sobre g. Nossa, professor, que equação horrível. Eu tenho mesmo que seguir à risca isso? Não necessariamente. O que eu te recomendo é que você, a priori, descubra logo o tempo de queda e depois jogue só o resultado do tempo de queda aqui no lugarzinho do t. Simples. E aí você evita esse monstrinho que você criou aqui. Tudo bem? Maravilha? O professor ainda não ficou claro, um pouco complicado de entender. Fica tranquilo. Bora fazer um exemplo agora, então. Tá? Acompanhe a leitura comigo. É para só. Um objeto foi lançado horizontalmente do alto de um arranha-céu de 320 metros de altura, com uma velocidade de 15 metros por segundo. Determine o alcance horizontal do objeto. Turma, primeira coisa, o que a questão quer saber? Dei de print para ti, tá? Pintei de vermelho o que a questão quer saber. E ela nada mais quer saber do que o alcance horizontal do objeto. Tranquilo até aí? Maravilha? Uma coisa que você tem que saber é o que a questão está te pedindo. Depois disso, faz aquilo que eu sempre te falei. Pega as informações que a questão te dá e coloca no cantinho do teu papel, no cantinho do teu rascunho. Eu fiz o favor de marcar em verde para ti as informações que a questão deu. Então, olha, ela deu para ti a altura e a velocidade. Repara que a altura e velocidade estão com as mesmas unidades, então tá maravilhoso. Ele deu para ti aqui, ó, que a altura é de 320 metros, a velocidade é de 15 metros por segundo, ele está te perguntando o alcance. Automaticamente esse alcance é mesmo na horizontal, tá? Tudo bem até aí? Ora, você que é craque em física, você que é safo em física, sabe, a partir de agora, que o alcance se calcula a partir da equação da velocidade média, lembra? Isso, alcance é a velocidade vezes o tempo, sendo que essa velocidade é a nossa velocidade na horizontal. Tá legal? A partir de agora, não esqueça, toda vez que for questão de lançamento horizontal e a questão te der a velocidade desse corpo, essa velocidade do corpo é a velocidade da horizontal. Fechou? Tranquilo isso? Maravilha? Beleza? Com uma regra. Se a questão falar que a velocidade é na vertical, vai ter que estar escrito para ti aí no enunciado da questão. Tá legal? Tudo bem. Mas, via de regra, sempre que ele falar velocidade de 15 metros por segundo, uma velocidade de 10 metros por segundo, já fica para ti explícito que é da horizontal. Tá legal? Tudo bem. Se alguém tiver alguma dúvida sobre isso após ver essa aula, entre em contato comigo que eu te esclareço melhor. Tá legal? Beleza. Tu já sabe como é que encontra o alcance pela equação. Perfeito. Excelente. Agora vem comigo, então.
Eu sei que o meu alcance vai ser igual à velocidade em x, ou seja, a velocidade na horizontal vezes o tempo. Opa, a velocidade, olha só, a velocidade eu já tenho, é 15. Eu só posso colocar no lugar? Deve, né? Então, olha só, alcance vai ser igual a 15 vezes o tempo. Só que eu pergunto para ti, tu já tem o valor do tempo? Acredito que não, né? E aí nós vamos ter que interromper um pouquinho a equação que vai me dar a resposta e ir em busca do que eu preciso para ter a resposta final. Ou seja, eu vou ter que, a partir de agora, encontrar esse tempo. E eu pergunto para ti, querido aluno, como é que a gente encontra o tempo de queda do corpo? Isso, você vai usar aquela equação da vertical, do tempo de queda, onde tempo de queda é igual a raiz de 2 vezes h sobre g, ou a raiz de 2 vezes a altura dividido pela gravidade. Tá legal? Tudo bem até aí? Então me ajuda. Agora nós temos os valores todos. Ora, peraí, professor, nós não temos não. A questão não deu o valor da gravidade. Não te esquece, quando a questão não dá o valor da gravidade, obrigatoriamente você usa a gravidade valendo 10 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem, tranquilo. Então veja, tempo vai ser igual a raiz de 2 vezes. Quanto é o valor da altura? Vamos lá, 320 metros. Já está aí. Dividido pela gravidade, que vale quanto? Isso, vale 10 metros por segundo ao quadrado. O que a gente pode fazer, querido aluno? Olha só, das duas, uma. Ou eu posso cortar esse zero com esse zero, ou você pode pegar o 320, dividir por 10, daquele esqueminha antigo. Tá? No final das contas, você vai encontrar que o tempo de queda vai ser igual a raiz de 2 vezes 32. O que você vai fazer? Você vai fazer esse produto aqui dentro da raiz, ou seja, multiplicar 2 vezes 32 e vai ter que tempo de queda é igual a raiz de 64. Você que, além de ser safo em física, é safo em matemática também, sabe que o tempo de queda de uma raiz de 64 vale 8 segundos. Tá legal? Por quê, professor? Porque raiz de 64 é 8. Tudo bem? Tranquilo até aí? Maravilha? Pergunto para ti, essa é a resposta final? Não, não é a nossa resposta final. O que a gente vai fazer? Vamos pegar esse valor que encontramos aqui, esses 8 segundos, e jogar no lugar que a gente precisa para encontrar a resposta final. Ou seja, jogar na nossa equação do alcance no lugar do tempinho aqui. Então vai ter que alcance vai ser igual a 15 vezes 8. Olha só. E aí só vira matemática, né, cara? 15 vezes 8 vai ser igual a 120. Logo, a nossa alternativa correta vai ser a alternativa de letra B de bola, 120 metros. Maravilha? Tudo bem até aí? Tranquilo? A partir de agora é contigo, cara. A partir de agora você vai desenrolar mais 4 questões que vão ficar para ti de exercício e eu vou aguardar as resoluções e os devidos gabaritos em meu PV, tá? Aqui pelo WhatsApp. Tudo bem? Tranquilo? Então, olha só. As questões de cálculo já estão gabaritadas, tá? Já está marcadinho aqui. A teórica não vai ficar gabaritada. Eu quero que você consiga descobrir, tá, por si só, a alternativa correta e aí você me passa a resposta pelo WhatsApp também. Ok? E a última, como sempre, como padrão, eu deixo para ti como desafio. Tá legal? Não quer dizer que ela seja mais difícil, assim como aconteceu na aula passada. Né? Ela é a tua questão de desafio, porque talvez, eu disse talvez, ela possa ser um pouco mais elaborada. Tá legal? Tudo bem. Galera, a aula de hoje fica por aqui. Eu estou aguardando ansiosamente para que na aula que vem nós já possamos nos encontrar ao vivo, né? E torço pelo teu estudo. Eu peço que você continue estudando. Tá legal? Até a próxima.